Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é David Silvério falando. Estou gravando essa live sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus, trazendo para os corações de vocês um alento, uma graça. E espero que Deus esteja usando esse servo fiel para que toque e leve ao coração das pessoas mudança, transformação, amor, vida. É sobre isso que nós estamos aqui, né? Que nós estamos evangélicos. É para evangelizar as pessoas e para abençoar os outros. Meu povo amado, a palavra que Deus tocou no meu coração para falar para vocês hoje está em Juízes 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, esse os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca tivesse filho, porém conceberás e dará luz a um filho. A partir do 18 agora, irmãos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor. Ele disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Irmãos, que passagem, que alegria que é poder compartilhar com vocês a emoção que eu sinto de conhecer esse evangelho, de me entregar nessa palavra, de falar do amor de Cristo, de evangelizar pessoas, de levar a palavra de Cristo para os corações, irmãos. Hoje, nesse dia, eu estou aqui maravilhado, porque eu encontro Jesus Cristo aqui nessa palavra. Eu encontro o anjo do Senhor. Jesus Cristo era chamado em Isaías 9:6 de maravilhoso, príncipe da paz, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Esse é Jesus Cristo. Ele se apresentou aqui nesse texto maravilhoso. O anjo do Senhor, Deus em carne, pisando na terra, nos tempos antigos, irmão, antes da vinda dele. Então, aqui nessa palavra, eu vejo que ele predestinou um filho para nascer que seria libertador do povo de Israel. O nome desse menino veio a ser Sansão. Muitos já conhecem a história, sabe que ele veio um meio super-herói para os tempos de hoje, uma pessoa que com poderes sobrenaturais rasgou um leão à força, matou muitas pessoas. Mas a palavra que eu tenho para falar hoje ao coração dos irmãos é sobre o não cumprimento, a pessoa se afastar dos desígnios de Deus, a pessoa não ir ao encontro do que ele está escrito no livro para ela, porque nesses tempos existia um chamado e o Espírito Santo descia sobre a pessoa e essa pessoa ela tinha que cumprir o que ela foi eleito. Ela foi eleita para fazer uma obra, para levar algumas coisas, para levar um povo. Então ele teria que cumprir. E esse menino nasceu, o que ele fez? Primeira coisa que aparece na história dele,
ele se envolve com uma mulher não hebreia. Ele não seguiu os conceitos do que Deus deu para ele, que era casar-se com uma mulher hebreia, ser juiz, cuidar de família, viver para Deus. Não, esse menino foi procurar uma mulher filisteia, que era do povo que ele tinha que libertar, o povo hebreu que estava preso há 40 anos, como nós vemos aqui na palavra do texto que eu li. Irmãos, casou-se com essa mulher, se afastando dos planos de Deus para a vida dele. Não deu certo. Mataram a mulher, ele se vingou matando muita gente. Na continuação, ele continuou desviando dos caminhos do Senhor. Foi para a prostituição, afastando-se de Deus, matando por concupiscências dele, para glória dele, nunca para libertar o povo. Ele não ia para o chamado, que era cuidar do povo de Israel, ser juiz e o povo respeitar ele como uma liderança e ele assim libertar o povo de Israel, que era o povo hebreu naquele tempo, que estava preso pelos filistenses. Mas não, continuando se envolveu com a prostituta. Aí apareceu a Dalila. Dalila, uma mulher linda, maravilhosa, uma serpente, irmãos, para falar assim, porque era uma mulher que conhecia as práticas de massagem, conhecia como agradar um homem. E essa mulher foi comprada por moedas pelos filisteus. E os filisteus iam dar 1000 moedas se ela contasse o segredo da super força de Sansão, porque ele era narizeu de nascença e ele não poderia cortar o cabelo, e não cortando o cabelo porque ali parecia estar ali o segredo da super força dele. E ele, cada vez que ela perguntava, ele inventava uma brincadeirinha, uma historinha para ela, e ela fazia aquilo lá, amarrava ele e chamava os soldados para pegar ele. Ele se estourava, se soltava e matava todos os soldados. Mas ele estava cegado, irmãos, porque o Espírito de Deus estava se afastando dele. Ele já não tinha mais uma comunhão espiritual com Deus. Ele estava preso àquela mulher, a desejo da carne e a não seguir os desígnios de Deus para a vida dele, que era libertar o povo hebreu. E ela foi convencendo, foi levando, galgando, passando a mão. E quando ele viu, ele estava tão extasiado, tão cegado por aquela mulher, que contou realmente o segredo dele, que era narizeu, que não poderia cortar o cabelo e que dali viria o poder que ele tinha sobre as pessoas, que era quando o Espírito de Deus descia nele e dava super força para ele, ele derrotava qualquer inimigo. Porque quando é eleito, é escolhido de Deus, a tarefa é cumprida e o poder de Deus vem mesmo sobre a pessoa. Principalmente no Velho Testamento. Assim foi com vários heróis da fé, Moisés, Davi, todos cumpriram os propósitos deles. E de uma forma ou de outra, eles chegaram ao fim. O que era proposto para a vida deles, eles conseguiram resolver aquela situação. Aí, irmãos, prenderam Sansão. Já os inimigos, sabendo da super força dele, já arrancaram logo os olhos dele para ele não ver mais. Porque se voltasse a super força, ele não poderia fazer mais nada. Eu tinha acabado com a situação do pobre menino, né? Que, coitado, imagina, pensa numa coisa tão bizonha, você ter tudo nas mãos, irmão. Deus trabalhar com você, Deus te dar um propósito para a sua vida, Deus trazer você para um propósito, para você ir e viver firme naquele propósito, ser fiel a Deus e conseguir cumprir os objetivos de Deus para a sua vida, levando esse evangelho, levando a palavra, testemunhando para todas as pessoas. Mas esse menino não, irmãos. Sempre se afastando, e agora ele é cego. Não poderia mais fazer mais nada, porque ele estava cego espiritualmente, ele perdeu a unção, ele perdeu o Espírito Santo, ele perdeu tudo, irmão. Foi jogado
foi jogado. E o que os filisteus fizeram? Levaram Sansão, prenderam, bateram e levaram ele para agradar o Deus deles, que era Dagon. O Deus que os filisteus adoravam não é o nosso Deus, é o Deus deles, que era uma representação de idolatria, outros deuses, falsos deuses. E eles estavam num templo lá, juntou mais de 3.000 pessoas lá, princesa, príncipes, a alta cúpula lá, generais, estavam todos lá. Aí Sansão humilhado por lá, e eles empurrando, batendo, rindo dele. E ele mais uma vez, ele se humilhou para Deus. E a graça do Senhor desceu sobre ele novamente. E ele pediu para o menino colocarem ele perto dando as Pilatos para ele descansar, que ele estava muito cansado. E ali desceu o poder de Deus sobre ele e ele destruiu aquele templo, quebrando tudo e matando mais de 3.000. Ali ele matou mais pessoas do que ele matou a vida inteira dele, errante, fugindo do propósito dele. E ali se cumpriu o propósito dele, de Deus na vida dele, que era ele libertar os filisteus. E ali ele libertou os filisteus. E tanto que ele morreu ali, junto com eles. E o que era para ser dele, o pai dele herdou, que foi ser juiz do povo de Israel. E era para ele ter uma vida longa, ser um juiz, libertar o povo respeitar pelos caminhos direitos, pelo caminho certo, levando a obra do Senhor para a vida. E assim é com nós, irmãos. Nós temos um chamado. Deus convida nós para sermos, para irmos, para evangelizarmos, para falar do poder de Deus para as criaturas, para levar o amor de Deus, para sermos cristãos, porque hoje para nós é tudo mais fácil, irmãos, que nós vivemos o reino do céu dentro de nós. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, todos nós sabemos que vem o reino do céu morar dentro de nós, que eu e meu Pai faremos morada em você. E aqui ele faz morada. E hoje nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templo de Deus. Mas muita gente se afasta desse chamado. Não vão, ficam na idolatria própria, ficam na idolatria e vão abandonando os caminhos do Senhor. Não chegam ao objetivo que é para chegar. Levar o Evangelho, amor ao próximo, cuidar de pessoas, amar pessoas, viver realmente para Deus, viver como Cristo viveu, pisou aqui nessa terra, evangelizando, tratando, cuidando, amando. E nós se afastamos de tudo isso. Por quê? Por soberba, por arrogância, por vaidade, por ciúme, por inveja. E vai por aí, irmãos, são tantos sentimentos que nós temos, que amor carnal, digamos assim, como o de Sansão, amor carnal por uma mulher que nem era da tribo dele, que ele devia casar. E aqui nós chegamos a isso, irmãos. Era sobre isso que era para falar. Que Deus abençoe vocês, que não deixem chegar aonde chegou a vida de Sansão, ter que ir cumprir os objetivos de Deus cego. Os propósitos de Deus para ele foi cumprir o cego, sem olho. E aqui vocês sabem, quando tem um chamado de evangelizar, a pessoa às vezes passa a vida inteira e não cumpre, morre devendo para o Senhor, morre, vai ser salvo, porque Deus, a única coisa que Ele pede para nós é que nós aceitemos Jesus como nosso Salvador. Aí você já está na graça salvadora, você já entra no reino, mas o chamado de Deus, você sofre, às vezes fica sofrendo, perambulando, não é feliz, fica se batendo e não encontra o significado para a sua vida. E às vezes acaba até se afastando dos caminhos do Senhor por falta de discernimento, de seguir ou por vergonha do Evangelho. E na palavra fala: não me envergonhe do Evangelho, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todos. Irmãos, que essa mensagem seja levada a seus corações, que Deus esteja abençoando a vida de vocês
e que esse chamado realmente chegue até vocês e que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.